Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta. Esse é o canal Aprofundando nas Escrituras e eu sou o pastor Adalto Araújo, administrador deste canal. Você que está nos assistindo e já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por fazer parte aqui da nossa história. Você que está nos assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. Nós estamos de volta com mais um assunto interessante, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 25 e 26. Surge uma pergunta: quem era o sumo sacerdote quando Davi comeu os pães da preposição Abiatar ou Aimeleque? Quando nós lemos Marcos, capítulo 2, verso 25 e 26, diz assim: mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Se você observou bem a leitura desses dois versículos, você vai observar que Jesus diz uma expressão interessante. Ele diz: no tempo de Abiatar, sumo sacerdote. Quando nós lemos essa história, que se encontra no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel, versículos 1 ao 6, o texto diz que o sacerdote lá é Aimeleque. Quem se encontra com Davi não é Abiatar, quem se encontra com Davi é Aimeleque. Então, de acordo com Marcos 2, 26, Jesus ele cita aí o sacerdote Abiatar, né? Que pergunta a seus ouvintes se nunca havia lido a respeito do que fizera Davi quando ele e seus homens estavam com fome e entraram no santuário em Nob e ali pediram comida no templo de Abiatar, o sumo sacerdote. Jesus faz essa pergunta aqui no texto de Marcos, capítulo 2, verso de número 26. Só que o seguinte, no entanto, aqui nós observamos que Abiatar, ou que Aimeleque, que é o pai de Abiatar, que o filho de Jessé se encontrou. Ele não se encontrou com Abiatar, ele se encontrou com Aimeleque, e Aimeleque era o pai do sacerdote Abiatar. Se nós observarmos aqui, é que esse era realmente, o Aimeleque era realmente o sacrificador mor por ocasião desse episódio em que Davi vai ali a Nob. Então, de acordo com esse texto aqui, teria Jesus errado ao referir-se a quem não era o sumo sacerdote? Jesus cometeu aqui um erro quando nós vamos fazer um exame detalhado, quando vamos fazer um exame cuidadoso desse assunto, nós vamos ter uma revelação aqui do texto que Cristo não deu a entender que Abiatar era o sumo sacerdote da época da visita de Davi a Nob. Jesus não deixou concretizado, não deixou certo aqui que o sacerdote seria Abiatar, né? Ele não deixou certo aqui. O importante é nós observarmos aqui essa expressão: no tempo de Abiatar, sumo sacerdote. O que nós entendemos com isso? É que o sanguinário Saul, ele massacrou Aimeleque e os outros sacerdotes da época, lá de Nob, ou em Nob, pelas mãos de Doeg,
o Edomita. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 18 e 19. E Abiatar, o seu filho, foi o único que teve a felicidade de escapar do massacre feito pelo rei Saul. Então, Aimeleque é morto, muitos sacerdotes foram mortos em Nob, pela fúria de Davi, ou pela fúria de Saul, perdão. E o único sacerdote que escapa nessa época é o sacerdote Abiatar. Então o que nós observamos? Por esta razão, Jesus ele faz uma citação dizendo que no tempo de Abiatar, porque foi o único que escapou. E depois ele passou a exercer a função sacerdotal. Então, qual é a expressão que nós pegamos aqui? No tempo de Abiatar, o sacerdote. Esse é o sentido que se aplica em Marcos capítulo 2, verso 26. Não é? Se você observar aí, é a mesma construção de Atos capítulo 11, verso 28, onde diz, nos dias de Cláudio. Se você pegar Hebreus capítulo 1, verso 2, lá também está, nesses últimos dias, o episódio aconteceu nos dias de Abiatar. Não só ele estava vivo, como presente. Ele não estava vivo, mas também estava presente quando o morticínio aconteceu. E logo depois tornou-se o sumo sacerdote, pelo fato de Saul ter assassinado seu pai, Aimeleque. Então ele passa a exercer a função sacerdotal. Então, se as palavras de Jesus foram interpretadas da maneira que o Senhor as tinha em mente, aqui nós não vamos encontrar absolutamente discrepância, não vamos encontrar aqui discordância de texto, não vamos encontrar aqui discrepância alguma com esse fato histórico. Então, meus queridos, aqui não há contradição, porque a Bíblia ela não se contradiz. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Fica na paz e um forte abraço.